Oi, you guys! Nesse vídeo eu vou responder todas as dúvidas de vocês sobre a faculdade de design. Se sentir tão bom o suficiente e como foi o processo seletivo para entrar? É difícil? Tem que saber desenhar ou ter alguma noção básica sobre como foi o processo seletivo para entrar? É difícil? Já pensou em trancar a faculdade? Oi, you guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você é novo aqui, eu me chamo Eric e eu gravo vlogs documentando a minha vida, principalmente a minha vida como estudante de design. Há algum tempo eu pedi pra vocês me dizerem quais eram as suas dúvidas sobre o curso e a faculdade de design e vocês arrasaram muito. Eu pedi na comunidade do YouTube, pedi no meu Instagram e vocês enviaram muitas perguntas, então eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo. Vocês enviaram muitas perguntas mesmo e eu não quis deixar nenhuma de fora, eu quis incluir todas nesse vídeo. Então, se você quiser saber alguma pergunta sobre algum tópico específico, eu vou tentar deixar dividido aqui embaixo no timestamp aqui do vídeo, então você pode ver e ir por área. E as perguntas parecidas, eu coloquei elas todas juntas e eu vou colocar na tela, então, pra ficar mais fácil e não deixar ninguém de fora, tá? Então, let's go! A primeira pergunta foi: qual é o nome da minha faculdade? Bom, eu estudo no Centro Universitário Senac de Santo Amaro. Em qual unidade você vai cursar e como escolheu a instituição? E o que te fez escolher essa instituição de ensino? Bom, como eu já disse, eu faço no Centro Universitário Senac de Santo Amaro e eu escolhi essa instituição de ensino muito pela infraestrutura. Então lá tem a famosa NASA, que se vocês já pesquisaram alguma coisa sobre o Senac, a faculdade é equipada com vários computadores, enfim. A infraestrutura foi uma coisa que pesou bastante na hora de escolher o curso e também porque a instituição tinha o curso de design geral e não só áreas específicas como design gráfico, design de produto. Então eu queria muito fazer design, bacharel em design. Qual é exatamente o seu curso? Amei os resultados. Eu faço design, meio que design geral, então o meu curso não tem nenhuma área específica como design gráfico, design de produto, mas a gente aborda tudo dentro dessas áreas e meio que a gente pode ir escolhendo meio que essas áreas mais específicas, tipo design gráfico, enfim, durante o curso com eletivas e selecionando as matérias que a gente quer ao longo do semestre. Não são todas as matérias, ou seja, a gente não pode modificar toda a nossa grade todo semestre, a gente tem sim as matérias fixas, mas tem, por exemplo, os projetos eletivos que a gente pode sim escolher de acordo com o nosso interesse e cada eletiva aborda uma área diferente do design, então tem design de produto, tem design gráfico, tem muitas coisas diferentes que você pode ir escolhendo ao longo do curso. Cursar design foi sempre a sua primeira opção? Sim, design foi sempre a minha primeira opção. Claro que ao longo, né, do tempo eu considerei alguns outros cursos, mas design sempre foi minha primeira opção. Desde muito novo eu sempre quis trabalhar com algo na área criativa, então eu assistia muitos vídeos sobre design, desenho, ilustração. Eu acompanhava muito o Pedro e a Nanats, que provavelmente se vocês assistem o meu conteúdo, vocês já devem ter ouvido falar deles, da Mika também. Então são pessoas que eu sempre acompanhei, eu sempre gostei dessa área, então meio que sempre foi a minha primeira opção cursar design. Mas com certeza já passaram outros cursos na minha cabeça, por exemplo, já pensei em fazer arquitetura, já pensei em fazer psicologia, design de moda também, já pensei em fazer. E não quer dizer que eu nunca trabalharia na área da moda, mas eu decidi não cursar moda, eu realmente quis fazer design a minha vida toda. O que você considerou na hora de escolher o curso de design? Você se interessa por alguma área das artes? Bom, como eu disse, eu que sempre quis fazer alguma coisa criativa, sempre tive em mente que no futuro, que eu gostaria de trabalhar na área criativa, mas eu não queria me prender a uma área específica, sabe? Eu sempre quis coisas muito diferentes ao longo do tempo, assim, então eu já quis fazer ilustração, tipo, trabalhar com, né? Já quis trabalhar com ilustração, já quis trabalhar com design gráfico, com design de produto, com editorial. Então, assim, eu tô sempre mudando e isso é normal. Então, na hora de escolher o curso, eu prezei muito por alguma coisa que não me limitasse a só uma coisa. Porque eu sabia que ao longo do curso eu iria mudar de ideia e é o que acontece. Gente, só no primeiro semestre eu mudei de ideia tantas vezes sobre qual área eu iria seguir no design. Então, assim, eu realmente
tinha isso como prioridade, por isso que eu escolhi o curso de design. E sim, como eu falei, eu me interesso por muitas áreas das artes, como pintura, fotografia, design, dança. Eu adoro dança, eu sou obcecado por patinação artística, por dança contemporânea, hip hop, mas assim, eu sou só um espectador, tá? Eu não sei dançar. É uma coisa que eu gostaria muito de aprender, quem sabe, no futuro, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Next question. Tô pensando em fazer o curso de design. O que te fez querer fazer design? E se atendeu até o momento às expectativas da faculdade de design? Bom, sobre o que me fez querer fazer design eu já respondi, mas muita gente perguntou se tem sido o que eu imaginava, se tá atendendo às minhas expectativas. E o que eu posso dizer até o momento é que sim, tem atendido muito das minhas expectativas. Acho que assim, eu sempre tive as expectativas altas, mas ao mesmo tempo bem realistas, assim. Como eu falei, é uma coisa que eu sempre quis, então eu pesquisei muito sobre, é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem. Pesquisem sobre. Então, assim, por eu pesquisar muito, eu já tinha as minhas expectativas, assim, altas, claro, mas muito alinhadas com a realidade. Então, assim, não tem, acho que nada que eu tenha me decepcionado ou algo do tipo durante esse primeiro semestre. O que é muito importante enfatizar, que eu fiz apenas o primeiro semestre, então, assim, é muito cedo, eu acho, pra dizer, mas assim, até o momento tem sido sim o que eu imagino em relação às matérias, em relação à faculdade em si, é o que eu esperava, então, enfim, é isso. Adaptou-se fácil à rotina? O curso é privado ou público? E como foi a transição entre escola e faculdade? Bom, o curso é privado, o Senac é uma instituição privada. Sobre como foi a transição da escola pra faculdade, pra ser sincero, foi uma coisa assim, bem tranquila. Primeiro que eu tirei, acho que quase 2 anos sabáticos, entre aspas, porque eu passei esse tempo trabalhando, então assim, eu não considero tão sabático assim, mas eu não tava estudando esse tempo todo, e honestamente eu não gostava muito da escola, não era um lugar que eu gostava, apesar de eu sempre ter sido um aluno ótimo, e sempre ter gostado de estudar, eu não gostava muito do ambiente, então não foi uma coisa que eu senti falta, então essa transição foi bem fácil, e de uma coisa que eu não gostava muito do ambiente, e ir pra uma instituição onde eu tô cursando algo que eu tenho interesse e que valoriza arte, por exemplo, faz bastante diferença, e eu acho que foi uma transição tranquila nesse sentido. Agora, sobre adaptar a rotina, como que foi a minha adaptação com a rotina, isso é uma coisa que ainda tá em um processo, eu acredito, porque é uma coisa bem, assim, puxada mesmo, uma rotina bem cansativa, ainda mais pra mim que trabalho, assim, se você trabalha e estuda, você sabe o quão exaustivo isso é e toma praticamente todo o seu tempo, então é bem cansativo. Durante o período desse meu primeiro semestre, eu mal dormia 5 horas por dia e isso ainda é um certo privilégio se eu dormisse 5 horas por dia, porque eu já dormi bem menos ou nem dormi. Vocês assistiram os vlogs, muitos dos vlogs eu comento de estar exausto e de ter dormido pouco. Então assim, foi uma adaptação um pouco complicada, mas eu tenho pra mim que as coisas são parte de um processo, então eu tento me manter sempre positivo sobre. Eu queria saber mais sobre o curso de design. Diz pra nós as suas expectativas e como você se sentiu no começo, e aí os materiais usados. Bom, sobre as minhas experiências e, enfim, sobre como eu me senti no começo, eu vou responder essa pergunta junto com algumas outras mais pra frente. Mas se você quiser saber sobre os materiais que eu usei no primeiro semestre, eu recomendo que você assista o vídeo anterior a esse, que eu gravei mostrando todos os meus trabalhos da faculdade, todos os materiais que eu usei no primeiro semestre. Você precisou fazer Enem pra conseguir entrar na faculdade? Não, eu não precisei fazer, mas não foi questão de necessidade, foi por questão de escolha. Eu não quis fazer o Enem mesmo, mas eu recomendo que vocês façam, principalmente se você é de baixa renda, assim como eu. Como foi o processo seletivo pra entrar? É difícil? Não, não é difícil. Pelo que eu me lembro, eu fiz uma redação e eu não lembro ao certo, mas eu acho que fiz uma redação pra poder entrar e talvez uma prova de conhecimentos gerais, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. E não foi muito difícil, não. Eu, pelo menos, não achei nada difícil. O Senac fornece desconto com base na nota do Enem? Sim, o Senac oferece 20% de desconto com a nota do Enem
e não é cumulativo com outros descontos. E é válido para todos os semestres. No Senac conseguimos 100% de bolsa? Eu não posso dizer com 100% de certeza, mas pelo que eu pesquisei, o Senac, eu acho que você consegue 100% de bolsa com o ProUni, mas tem 100% de bolsa para cursos livres, curso de nível técnico e ensino médio, que também tem no Senac. Mas acho que tem muitas outras formas de ingresso, muitos outros descontos que você pode estar dando uma olhada, que podem facilitar a sua entrada na faculdade. Tem parcelamento estudantil, por exemplo, que você pode pagar 50% ou 20% das mensalidades durante o curso e você paga o restante depois que você terminar a faculdade. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada no site do Senac. Eu vou deixar aqui na descrição a aba que eu peguei, todas essas informações para vocês darem uma olhada e fazerem a pesquisa por conta própria, com todos os descontos e todas as formas de ingresso que vocês podem entrar na faculdade. Muita gente perguntou quais são as matérias mais trabalhadas, e isso eu mostro para vocês no meu vídeo anterior, então eu recomendo que vocês vão assistir. Lá eu mostro com detalhes quais foram as matérias e quais foram as minhas favoritas, minhas dificuldades em cada uma, então eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada naquele vídeo. Quais matérias você vai pegar esse semestre? Bom, essa daqui é a minha grade curricular desse segundo semestre, e como eu comentei com vocês, a gente tem a opção de selecionar uma matéria eletiva de acordo com os nossos interesses. Então, esse semestre, a eletiva que eu selecionei foi o projeto Ilustrar, que, como o próprio nome diz, é um projeto focado em ilustração. E eu decidi ir mais para esse caminho da ilustração esse semestre. Também tinha a de audiovisual, que tem muito a ver com o que eu faço aqui no canal, mas eu decidi deixar para o próximo semestre e continuar no ritmo de desenho que eu comecei no semestre passado e me reconectei um pouco mais, e eu falo mais disso no vídeo anterior também, mas no geral é isso. Essas são as minhas matérias do próximo semestre. Qual matéria você gosta mais? Bom, a minha matéria favorita do semestre passado, como eu disse no vídeo anterior, foi desenho, e é isso. Eu gostei bastante de ter essa matéria, de me reconectar com esse hobby que eu não praticava faz bastante tempo. Muita gente perguntou qual foi a matéria mais difícil do curso até agora e como que eu fiz pra lidar com isso. Todas as matérias tiveram seus desafios, eu acredito, mas a matéria mais difícil, e eu considero principalmente a matéria de Illustrator uma das mais desafiadoras pra mim nesse primeiro semestre, porque como eu disse no vídeo anterior, é uma coisa que você tem que buscar muito conhecimento por conta própria também pra de fato evoluir. E isso eu acho que é uma coisa assim pra vida, sabe? Você sempre vai ter que estar pesquisando pra conseguir se atualizar, mas em questão de ferramenta, acho que por ter tantas possibilidades que você pode fazer, eu acho que eu acabei ficando um pouco sobrecarregado em talvez não tá conseguindo absorver ao máximo do potencial do software. Alguma habilidade que queira desenvolver? Eu quero muito aprender motion design e aprender a mexer no Figma também. O que você aprendeu? Tudo que eu aprendi das matérias eu contei no vídeo anterior, então de novo eu recomendo que vocês deem uma olhada. Muita gente perguntou também o que eu acho mais difícil na faculdade, qual foi minha maior dificuldade, enfim. Assim, como eu comentei, definitivamente a gestão de tempo é muito difícil trabalhar e estudar, então assim, eu trabalho 8 horas por dia e estudo à noite, e o curso é um curso muito prático, então tem muitos projetos, muitos trabalhos, então essa foi a minha maior dificuldade do semestre, gerenciar o meu tempo para conseguir fazer os trabalhos, cobrança envolvida no meio também, então definitivamente foram as coisas mais desafiadoras e mais difíceis para mim, foi a gestão de tempo nesse semestre. Já pensou em trancar a faculdade? Não, apesar de todas as dificuldades, cursar design sempre foi o meu sonho, assim, sempre foi uma coisa que eu quis fazer, então eu nunca pensei em desistir. Fala da dificuldade que você superou. Com certeza uma dificuldade que eu superei foi aprender a andar naquela faculdade, porque ela é gigantesca e eu sempre me perco. Ainda é capaz de eu não ter superado tanto assim, mas it's ok. As pessoas da faculdade são legais? Foi fácil fazer amizade? Sim, as pessoas são bem legais, assim. É uma coisa que eu tava bem curioso no começo da faculdade, quais seriam os tipos de pessoa que tem no curso. Enfim, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu considero que eu tenho habilidades sociais até que decentes. Então não foi uma dificuldade pra mim fazer amizade, e as pessoas também são muito legais. Tem que estar disposto também a fazer amizades, né? Mas assim, muito fácil. Desde o primeiro dia eu já tinha pessoas pra conversar e foi bem tranquilo. Eu adoro as pessoas que eu conheci no curso. Aconteceu de você discutir com algum colega e parar de se falar?
Não, eu acho que tá cedo ainda, mas não tão cedo, né? Já dá tempo, 6 meses, pra bastante coisa acontecer. Mas não discuti com nenhum colega, não é muito da minha personalidade. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Na facu, eles ensinam áreas que podemos aplicar pra trabalhar, como ser contratado e tal. O Senac é conhecido por ser uma faculdade bem focada no mercado de trabalho, então sim, o curso, a grade é bem e a didática é bem focada no mercado de trabalho, enfim. Então sim, eles ensinam quais são as áreas que você pode aplicar para trabalhar, né? Quais são as possibilidades que você tem cursando design. Sobre a parte de ser especificamente contratado, tipo, eles frisam muito a questão de você precisar montar um portfólio, que é basicamente o currículo de quem trabalha com áreas criativas, para você conseguir aplicar para vagas de estágio, enfim, é o seu currículo, né? Fazer um portfólio, então tem essa ênfase assim, você tentar construir isso ao longo dos cursos com os projetos que são dados, nas matérias, enfim, mas assim, um tutorial ao certo de como se comportar em entrevista e enfim, coisas como montar, por exemplo, o seu LinkedIn, não tem assim algo tão específico, tipo como aplicar para uma vaga, mas tem essa ênfase em você criar aí o seu portfólio ao longo do curso. Qual área você pretende seguir após faculdade? Já sabe qual rumo de carreira irá seguir após a conclusão do curso? Como eu falei, não, eu não tenho ainda. Eu tenho, assim, minhas preferências do momento, mas eu acho que elas ainda podem mudar. Mas, no momento, eu penso muito no design gráfico e no design editorial. E na parte também de branding e identidade visual, são áreas que eu gosto bastante, que eu considero trabalhar no futuro. Você acha que vale a pena? Você acha que vai achar um trabalho na área? Estava pensando em fazer pela EBAC. Bom, sobre a EBAC eu já ouvi falar bastante sobre, até considerei fazer curso lá, mas eu desisti. Mas assim, eu penso em fazer também, mas eu não tenho como dar um review aqui, porque eu não tenho ninguém próximo de mim que tenha feito, e eu também nunca fiz nenhum curso pela EBAC, mas eu acho que o curso deles é de nível técnico, mas eu não tenho como dizer com certeza o que eu acho e se eu recomendo ou não. Se eu acho que vale a pena e se eu acho que vou achar trabalho na área, sim, eu acho que é uma área que vale a pena, justamente por isso que eu escolhi. Eu acho que é uma área relativamente fácil de você achar estágio e tem muitas vagas disponíveis, não necessariamente todas essas vagas são vagas boas, né? Mas eu acho que assim, é válido para todas as áreas do mercado de trabalho, né? Você vai achar vagas que são inacreditáveis de tão ridículas e outras vagas você vai encontrar e vai ser muito bom. Mas outro pensamento que eu tenho também sobre o mercado de trabalho, principalmente na área criativa, acho que com o surgimento da IA agora, surgiu muito o medo dessas áreas criativas serem extintas, né? Ou ter essa substituição. Mas eu tenho observado também que tem surgido muito a demanda por trabalhos manuais e por trabalhos feitos por pessoas, e o analógico em si tem voltado muito. E eu acho que a gente pode estar se encaminhando para uma era onde as pessoas pensam mais na IA como uma ferramenta e pensar mais também no uso ético da inteligência artificial na criação. E, enfim, é um assunto complexo, talvez a gente pode deixar isso para outro vídeo ou deixa nos comentários qual a sua opinião sobre. E, enfim, eu acho sim que é válido você cursar design pensando aí num futuro no mercado de trabalho. Muita gente perguntou o que de fato é design e se design é mais arte ou solução de problemas. Como eu já disse, eu não faço nenhuma área específica e sim, design é uma solução de problemas. Uma coisa que a gente aprende no curso para entender essa diferença é que, por exemplo, que design é feito pensando no usuário. Já artes visuais, por exemplo, é pensado de você pro mundo. Já o design vem do mundo para você criar a solução, entendeu? Acho que exemplificando assim dá para entender um pouco melhor. Tem que saber desenhar ou ter alguma noção básica sobre desenhos e ilustração digital? Essa é uma pergunta que eu respondi no vídeo anterior e que as pessoas têm muita dúvida, e a resposta é definitivamente não. Você não precisa saber desenhar para cursar design. No curso a gente aprende que design é uma ferramenta, então você aprende a usar ela como uma ferramenta. Então, tipo, você não necessariamente precisa ser um ilustrador,
mas você pode ir para esse viés, mas não necessariamente. Claro que saber desenhar previamente vai te dar um conforto, mas não é uma necessidade, não é algo que vai te impedir de cursar design, e muito menos de ser um bom design no futuro. Você acha que se sente livre em usar a criatividade ou existe certo regramento em projetos? Bom, com a minha experiência no primeiro semestre, eu me senti bem livre em criar a partir das minhas ideias. Eu não me senti pressionado nem limitado em nenhum momento, nem nas matérias, nem nos projetos. Muito pelo contrário, a gente foi bem incentivado nesse primeiro semestre a colocar a criatividade em prática e colocar as nossas ideias mais fora da casinha em prática. Então, claro que existe ali o briefing, né, o básico do que foi pedido, mas nada que limite a nossa criatividade dentro dos projetos e trabalhos. Qual área do design você mais gosta? Atualmente, como eu disse, eu tenho bastante interesse no editorial, identidade visual e design gráfico. Os alunos precisam entrar na faculdade já sabendo algo sobre design e os professores explicam tudo. Sim, os professores explicam tudo. Acho que esse é todo o propósito de você fazer uma graduação, mas enfim, é sempre importante vocês pesquisarem previamente também, caso decidam fazer algum curso, né? Mas você não precisa ser nenhum expert, nem ter uma experiência prévia no design ou saber nada sobre. Qual a sua maior expectativa com esse semestre? Bom, a minha expectativa para esse primeiro semestre era entender o que de fato era o design e se eu possivelmente conseguiria entrar no mercado de trabalho com o conhecimento do primeiro semestre. Está conseguindo se divertir apesar das dificuldades de ser universitário? Como eu disse, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então assim, é muito divertido e os projetos, enfim, é muito legal ter esse contato, assim, ter uma comunidade criativa é com certeza dos maiores benefícios, assim, de estar na faculdade. Então, eu acabo, apesar das dificuldades, tendo muitas coisas positivas pra compensar todo o estresse. Como você lida com os horários do seu dia a dia, trabalhos do dia e se é muito cansativo? Bom, sim, é muito cansativo. Trabalhar e estudar não é fácil. Então, é muito cansativo, gente. A rotina é super exaustiva. Mas, assim, uma das coisas que me ajudam bastante a administrar os meus horários, por exemplo, é que eu trabalho home office. Então, é uma vantagem que eu tenho. Às vezes, quando eu preciso estar na faculdade mais cedo ou fazer algum trabalho que eu preciso estar na faculdade, eu trabalho lá na biblioteca. Então, eu tenho essa vantagem. Mas não deixa de ser desafiador, porque são muitos projetos, muitos trabalhos, e eu geralmente tento fazer eles no fim de semana, mas normalmente eu acordo mais cedo também antes de trabalhar durante a semana para conseguir fazer os trabalhos, mas é uma coisa assim que eu quero melhorar no próximo semestre, essa gestão de tempo, mas assim, essa é uma parte que eu definitivamente quero melhorar pro próximo semestre e parar de dormir 4 horas por dia, e olhe lá quando eu durmo, mas acho que é um processo de adaptação também, porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo sem me comprometer com uma instituição de ensino. Então agora voltando a ter horários fixos e ter que, né, comparecer todo dia porque a faculdade é 100% presencial. Então é uma adaptação que vai levar um tempo ainda. Sobre qual tema você pretende abordar no seu TCC? Eu ainda não pensei tanto sobre, eu não sei se eu tô atrasado ou, enfim, não faço ideia, mas já passou alguns temas na minha cabeça, assim, não temas específicos, mas eu acho que eu gostaria de abordar algum tema social, então, principalmente as causas relacionadas à comunidade queer, né, a comunidade LGBTQIAP+, então eu penso mais nessa parte, assim, de causas sociais. Ou também design relacionado à psicologia, é um tema que me interessa bastante, mas eu não tenho nada definido, eu não pensei nada definitivo sobre. Quem sabe esse próximo semestre seja algo que eu esteja pensando mais. Qual a sua parte favorita de cursar design? Definitivamente a minha parte favorita de cursar design, principalmente um curso presencial, é a comunidade criativa. É um dos maiores benefícios que eu tenho de estar dentro de uma universidade, né? De estar dentro de um lugar onde as pessoas têm, de certa forma, interesses em comum, mas ter ali uma comunidade onde as pessoas são criativas. Eu nunca tive isso, por exemplo, na escola. Eu sempre era, tipo, a única pessoa da sala que desenha, por exemplo, ou enfim, coisas do tipo. Então, é muito legal compartilhar essas experiências e ter
diferentes pontos de vista dos mesmos assuntos e ter os mesmos interesses, entre aspas, assim, mas definitivamente ter uma comunidade criativa é uma das coisas que mais me beneficio estando dentro da faculdade. Onde você comprou aquele jaleco lindo? Eu não lembro ao certo onde eu comprei o jaleco, eu lembro que a gente se juntou pra comprar e, se eu não me engano, foi no Mercado Livre. Bom, pra encerrar o vídeo, vamos terminar com uma pergunta bem pessoal. Última pergunta. Eu curso design e estou no 6º período e gostaria de saber se você tem ou teve algum receio de não se sentir tão bom o suficiente em relação aos seus colegas de sala. Sim, eu tive e tenho ainda esses receios. Esse primeiro semestre eu tive experiências ótimas, foi realmente uma experiência muito boa, conheci pessoas ótimas, muitos momentos bons, mas definitivamente a minha saúde mental foi muito afetada nesse primeiro semestre. Eu acho que teve sim momentos em que eu me senti inferior e que eu me comparei aos meus colegas, mas acho que a minha cobrança vem muito mais de mim mesmo do que da comparação com as pessoas que estão ao meu redor. Eu admiro muito o trabalho das pessoas com quem eu estudo, assim, eu realmente admiro muito. Eu sempre tento levar mais como inspiração do que comparação, e essa autocobrança vem muito de dentro de mim mesmo, de não me sentir bom o suficiente e de às vezes sentir que eu não tô entregando o meu máximo. Acho que também vem muito de às vezes eu sentir que eu gostaria de ter mais tempo pra me dedicar nos estudos, por exemplo, e aí quando eu faço alguma coisa que eu não me orgulho tanto assim de ter feito, isso vem na minha cabeça de sentir que eu poderia ter entregado mais. Acho que é muito uma questão, como eu já disse, de gestão de tempo e etc. E eu não posso dizer que eu tenho uma solução pra isso ou que eu já tô bem resolvido com isso, porque quando esses pensamentos vêm, eu tendo a mergulhar muito neles, assim, a acreditar demais. Mas nos meus poucos momentos de lucidez, eu gosto de pensar que eu tô fazendo o melhor pro momento, tipo, eu tô dando o meu melhor nas circunstâncias que eu tô atualmente. E é isso, eu tento ser um pouco menos tóxico com relação ao meu trabalho e aos meus estudos. Mas eu ainda não tenho uma solução. E essa foi a última pergunta pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Muito obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Eu fiquei, assim, muito, muito grato, muito feliz que vocês enviaram tantas perguntas. Eu espero ter conseguido responder todas as dúvidas de vocês e que eu tenha colocado todo mundo que se propôs a fazer uma pergunta aqui no vídeo. Caso eu tenha esquecido, perdão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários, tá aberto a um bate-papo, a gente conversar e trocar, e eu tô disposto a ajudar vocês caso vocês tenham alguma dúvida, então deixa aí nos comentários. E não se esqueçam de checar o vídeo anterior onde eu mostro todos os meus trabalhos do primeiro semestre. E é isso, guys. Obrigado. Bye!